Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao ano letivo de 2021. Isso mesmo, pessoal. Ano letivo de 2021. Agora vocês são o sexto ano. Não existe mais aquele quinto/sexto. Não. Agora vocês são o sexto ano. E para quem está chegando agora, prazer. Sou o professor Marcos, professor de Sociedade e Cultura. Tá bom, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte. As aulas vai permanecer com a mesma estrutura, não tem muitas mudanças, apenas algumas, que a atividade, vocês já sabem, no final do vídeo tem a atividade, algumas atividades, algumas questões eu estou respondendo aqui mesmo na aula, e outras atividades vocês irão fazer as atividades, tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Tá? Lembrando mais uma vez, dentro do horário de Sociedade e Cultura. Então, se o seu horário de Sociedade e Cultura é no segundo horário, no terceiro, no primeiro, no quinto, você faz a atividade e envia para o professor dentro daquele horário, porque ele precisa fazer a correção da atividade, o professor ele precisa fazer a devolução, tá? E dar baixa no nome de vocês, ó. Pedro Joãozinho fez a atividade, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que funciona naquele mesmo formato. Primeira semana um conteúdo novo, depois uma revisão daquele conteúdo, depois um conteúdo novo, mas depois uma revisão daquele conteúdo. O conteúdo novo e revisão daquele conteúdo, tá? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, hoje a nossa aula é sobre imigração, causas e consequências. Aí, semana que vem, vai ser uma revisão desse conteúdo, tá? Então, conteúdo da semana é imigração, causas e consequências. Professor, e esse conteúdo, ele está ligado, ele tem a ver com sociedade e cultura? Sim. A imigração, ela é aí realizada, praticada por quem? Por pessoas. Essas pessoas compartilham uma relação, compartilham costumes, compartilham saberes. Então, tudo que é aquilo que é feito e produzido pelo ser humano é um objeto de estudo e de conhecimento da disciplina de sociedade e cultura. Tá, pessoal? Então, sociedade e cultura. Eu posso analisar aqui tanto quem são essas pessoas, tá? Que se encaixam na imigração, ou se não, eu posso analisar a cultura que elas pertencem, tá? Então, imigração, causas e consequências. Gostaria muito, da parte de vocês agora, que vocês sempre deixassem o comentário aqui abaixo, pessoal. O comentário é rápido, é só você falar sobre o que você achou da aula, o que, se vocês gostaram, tá? Alguma dúvida a respeito, é só colocar aqui abaixo o comentário de vocês, que quando eu estiver tempo, eu estarei compartilhando ou escrevendo com vocês a respeito, tá bom? Tirando a dúvida de vocês. Tranquilo? Lembrando que eu estou aqui gravando aula, mas os demais professores de vocês também contribuíram de forma direta e indireta para a construção desse conteúdo, tá bom? Então, nós sentamos e selecionamos esse conteúdo, apresentei, enfim, tá? Então, eles também estarão acompanhando vocês. Então, imigração, causas e consequência. Começo a frase com justamente um dos elementos importantes para o nosso tema, que é justamente a empatia. Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. Essa frase é da autora Gabriela Freitas, tá, pessoal? E justamente que casa com o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar em imigração? Imigração. Já ouviram falar? Vocês sabem o que significa?
Vocês sabem que justamente agora que você está assistindo esse vídeo, está ocorrendo em algum ponto do Brasil e do mundo a imigração, tá? A imigração de forma ostensiva e a imigração de forma mais calma, de forma mais tranquila, sem interferência das limitações. Então, vejamos só. O que é imigração? A palavra migração é usada quando ocorre deslocamento populacional, sendo exemplificada pelos tipos de transumância, nomadismo, êxodo rural, interregional e as internacionais. O que é que isso quer dizer, pessoal? Imigração é justamente o fato de que uma determinada população, um conjunto de pessoas, ou se não, um povo, sai de uma região e vai para um outro local fora do seu estado. Aliás, fora do seu estado, fora de sua nação. Isso aí ocorre a imigração. Mas esse conjunto de pessoas, esses povos saíram de suas terras não porque quiseram. Eles saíram de suas terras por diversas questões, por diversas causas. Às vezes é pela questão da fome, às vezes é pela questão da miséria, às vezes é por questões políticas que são expulsos de suas terras, e aí eles são forçadamente ter que ir para outros locais fora do seu país. Às vezes é por questões políticas, como já falei, questões econômicas, às vezes é por desastres ambientais, como terremoto, tsunami, ou se não por questões econômicas ou conflitos religiosos, que é justamente o que está ocorrendo lá na região da Síria, na região do Afeganistão e outros países ali em torno, né? Onde diversos conflitos estão, conflitos religiosos, econômicos e políticos estão acontecendo ali naquele território, né, da região da Síria, tá? E isso contribui para que as pessoas, por uma questão de sobrevivência, se permanecerem ali, elas serão bombardeadas, né, por diversos mísseis que está em conflito todos os dias. E tem a escolha de sair de suas terras, né? Então ele sai forçadamente, mas ali, quando eles chegam aos países de origem, né, que eles pretendem criar e desenvolver uma melhor condição de vida, eles trazem consigo não apenas seus bens materiais, tá? Não apenas instrumentos, mas também seus costumes, sua culinária, né, suas crenças, seus saberes, seu conhecimento. E isso contribui muito para a formação de qualquer nação. Então, por exemplo, vamos analisar aqui a imigração. Imigração é um processo de deslocamento de uma população. E esse deslocamento, ele é gerado através aí de questões econômicas, às vezes é a questão do desemprego, os conflitos religiosos, como eu falei para vocês. Então, vamos pensar em a imigração na história. Quando os africanos foram trazidos de forma forçada para o Brasil, eles trouxeram consigo também o que, pessoal? Seus costumes, sua cultura, suas danças. Por exemplo, a feijoada hoje a gente sabe que é de origem africana, mas que foi trazido consigo também esse saber da preparação da feijoada. É um exemplo. A capoeira, a gente sabe que é de matriz africana, mas trouxeram consigo os seus hábitos que foram sendo praticados e que hoje contribuem para o processo de miscigenação, para o processo de diversidade hoje, que é o Brasil. Então, é o que vocês entendam, né? Que a imigração, neste último, aparece a imigração. Então, a imigração, ela é sempre internacional. É quando uma pessoa sai de um país para o outro. É quando sai do México, vai para os Estados Unidos, é quando sai da Síria e vem para o Brasil, quando sai do Japão, né? Agora, essa saída é de forma forçada. Por isso que se diz imigração. Nesses últimos aparece a imigração, isto é, a entrada de pessoas em um país. As causas de deslocamento são econômicos, a questão do emprego, né, que vai buscar melhores condições de vida,
religiosas, políticas e até naturais, como, por exemplo, o terremoto que eu mencionei para vocês, tá? Então, tais causas estão diretamente ligadas a fatores do tipo natural, como a desertificação de um local, secas prolongadas, inundações e terremotos. Um exemplo disso aqui, pessoal, não é imigração, mas ocorreu aqui no Nordeste muito a migração. Migração ocorreu aqui no Nordeste, onde um período de seca, lá em torno de 1940, foi instalado aqui no Nordeste e as pessoas, por uma questão de sobrevivência, tiveram que sair das terras do Nordeste e foram em busca de melhores condições de vida e por uma questão mesmo de sobrevivência lá na região do Sul, lá no estado de São Paulo. Então é importante que hoje o estado de São Paulo, né, é o maior do país, São Paulo é o estado maior do país, mas que a sua formação, tá, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, teve participação dos povos nordestinos. Isso aí a gente não devemos negar de forma nenhuma, tá? Então, aqui ocorreu a migração. Mas outra causa que contribui para a imigração, que é o nosso tema, imigração, são justamente as guerras civis, as revoluções, as perseguições religiosas, os conflitos separatistas, a discriminação com violência. Então, aqui entre aspas, entre parênteses, o racismo. Tudo isso aqui contribui. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que Aracaju é um Sergipe, né? Sergipe é o quê? Um estado. Então, está ocorrendo aqui em Sergipe uma revolução, e essa revolução ela é extremamente de forma violenta. Está gerando perseguições, está gerando mortes. Quem não participa dessa revolução, né, desse conflito, automaticamente pretende sobreviver. Então, uma forma de sobreviver é sair do território sergipano e ir para um outro território que forneça sobrevivência, né, que ali você possa se instalar com sua família, né, ser abraçado por aqueles moradores, que é isso que todos buscam, tá? Então, imigração de um país a outro. A questão econômica, como falei para vocês também. Então, os países que mais vieram para o Brasil, estão falando sobre imigração, tá? Por que eu estou falando sobre esse conteúdo? Porque é um assunto atual, né? Como vocês já sabem, está ocorrendo guerra. No Brasil, não. A guerra do Brasil é uma outra vertente, são outras características. Mas lá nos países, né, asiáticos, nos países da África, tá? Está ocorrendo sim, pessoal, conflito, está ocorrendo sim guerra. É importante que os meios de comunicação, alguns acabam negando, mas outros acabam revelando os mísseis que são lançados sobre hospitais, sobre escolas, e que nós, enquanto formadores de opinião, não devemos negar e contribuir isso passando adiante essa informação, para que a gente pense como o ser humano, através do poder e da ambição, está se comportando nos dias atuais. Então, o Brasil, pessoal, durante a década de 1870 e 1953, receberam muito imigrante. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado aí, enfim, negativo. Então, na década de 1950, o Brasil recebeu aproximadamente 4 milhões de imigrantes. Esses imigrantes, eles vieram da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, do Japão e da Rússia. E essas regiões aí, muitos eram espaços de conflitos, mas outros viam que o Brasil estava crescendo, que o Brasil estava em um processo de desenvolvimento, de crescimento constante, e viam no Brasil como uma forma de, olha, eu vou para o Brasil porque lá vai ser uma melhor condição de vida. É o que ocorre também atualmente. Enquanto as pessoas saem daqui, da nossa comunidade, nosso povoado, da avenida, da rua, do nosso município de Itabaianinha, e vai para São Paulo atrás de uma melhor condição de vida. Às vezes, quando chega lá, não é aquilo que se imaginou, né? E aí retornam alguma coisa assim do tipo. Então, o Brasil, na década de 50, para vocês perceberem que quando os portugueses vieram, né? Foi o processo de imigração também,
na década de 50, o Brasil recebeu aproximadamente, segundo a pesquisa, 4 milhões de novos brasileiros, porque essas pessoas, quando passam a residir no Brasil, se tornam também brasileiros. E aí contribuíram de forma positiva, basicamente quase 5 milhões, contribui de forma positiva para a cultura brasileira. Então, hoje, por exemplo, um ponto importante é que a maior comunidade de japoneses fora do Japão está no Brasil, especificamente no São Paulo, no estado de São Paulo. A maior comunidade japonesa fora do Brasil está em São Paulo. Aliás, fora do Japão, a maior comunidade japonesa fora do próprio Japão está em São Paulo, tá? E hoje nós temos a cultura portuguesa, nós temos a cultura italiana, a lasanha, por exemplo, as massas, as pizzas, são tudo cultura europeia, mas está aqui por meio desse processo de imigração, tá, pessoal? E aqui eu trouxe uma reflexão, né? Que quando essas pessoas saem de suas terras, de suas origens, elas passam um verdadeiro processo aí de um verdadeiro processo de perseguição a fim de adentrar em uma determinada nação. No caso do Brasil, né, no caso do Brasil, as fronteiras elas são mais flexibilizadas, né? Então, diante do tamanho do Brasil, as fronteiras são mais flexibilizadas. Então, para um imigrante entrar no Brasil, é mais tranquilo, ao contrário de outros países, tá? Então, quais são, pessoal, os países hoje que estão aí com a imigração intensa? A Síria. É somente a Síria? Não. A região do México. É somente o México? Não. Venezuela, que são países da América, próximos do Brasil. E quais são os seus países? Esses são países, as pessoas que saem desses países. Mas quais são os destinos desses países, dessas pessoas? A Europa, né? Então, o que é que ocorre? Os países da Europa acabam se fechando, né? E muitos deles acabam não recebendo essas pessoas nas fronteiras. Já como elas não conseguem ali adentrar no país dos Estados Unidos pelas fronteiras, né, de forma ilegal, tá? Porque tem que ter um conjunto de documentos, tem que ter aprovação e toda uma legislação em torno, eles acabam adentrando mar adentro, crianças, mulheres, idosos, gestantes, enfim, todos acabam penetrando mar adentro a fim de tentar romper ali a barreira da fronteira e assim chegar ao seu destino e ali criar a sua família, gerar uma estabilidade. Mas enquanto não chega nesse território que é de destino que eles buscam, né, eles passam por diversas situações. Milhares e milhares e milhares de pessoas acabaram morrendo nesse trajeto aí da imigração, né? Eles saíram, acabaram mortos, morrendo, as canoas viraram. Isso quando vem em barco, né? Essa semana, no caso, na última semana de maio, essa imagem aqui, pessoal, né? Essa imagem é de um garoto de lá do Afeganistão, né? Que foi registrado, ele tentando chegar em terra com apenas algumas garrafas sustentando ele, né? Ele saiu do seu país de origem porque está em guerra. A região do Afeganistão está em guerra total. Isso é fato. É bomba por cima de bomba. Então, como uma força de sobrevivência, ele saiu, adentrou o mar, né, com garrafas em torno, e aí fizeram esse registro. Então, enquanto nós estamos aqui hoje, né, diversas pessoas aí ao mundo afora estão morrendo pelos conflitos que estão ocorrendo em seus países. E aí existe todo, pessoal, um preconceito e toda uma discriminação contra os povos imigrantes, porque os países acabam se fechando, tá? Não recebendo essa população, não abrindo possibilidade para que esses povos contribuam de forma efetiva para o crescimento daquela nação,
e acabam gerando um tipo de preconceito e discriminação para com os povos imigrantes, tá? Seja da Nigéria, seja do Sudão, tá? Seja de Camarões, enfim, acabam gerando um tipo de preconceito e aí a sociedade acaba repelindo, afastando. Não, eu não quero, vamos fechar aqui a fronteira, porque eu não quero que a minha cultura seja misturada com a cultura de um outro país, né? Então tem essa concepção errônea, uma concepção preconceituosa, estereotipada, tá, pessoal? Porque aí é a vida de uma outra pessoa que está aí em debate, em diálogo, tá? Então aqui, pessoal, vocês conseguem perceber, se vocês colocarem no YouTube, se vocês colocarem em qualquer meio de comunicação, vocês vão perceber muito isso, tá? Então vejamos aqui, eu trago outro dado para vocês. A origem dos requerentes de refúgio nos países da OCDE em 2018. Então, aqui é uma tabela de 2018. O que é esse dado? Aqui mostra os países que mais saíram pessoas para outros países. Então, o que mais saiu foi Afeganistão. Se vocês perceberem aqui, pessoal, são justamente os países que passaram por algum tipo de crise, seja alguma crise econômica, seja alguma crise aí humanitária, se não algum conflito. Então, nós sabemos que o Afeganistão, tá? A Síria, o Iraque, Venezuela, que passou por uma crise recentemente, né? Aqui é do ano 2018, lembrando, né? El Salvador, Honduras, Nigéria, Guatemala, Irã, Paquistão. Então, todos esses países aqui saem de seus territórios porque eles querem? Não. Eles saem porque seus países estão em guerra, tá? Seja guerra através de fome ou alguma situação. Essas pessoas saem desses países que eles preferem, né, diante das possibilidades de sobrevivência. Quais os países? Justamente os países que estão mais centrados na Europa, né? Porque muitos entendem como a Europa o berço da civilização, enfim, toda aquela questão que vocês já sabem, né? Mas muitos falam, mas só que na prática a gente sabe que não funciona bem assim. Então, eles preferem aí, temos os Estados Unidos, né? Então, vejam só, dessa população aqui, que saiu de suas terras, os Estados Unidos em 2017, recebeu em torno de quase 1.200.000, né? A Alemanha, a Turquia, o Reino Unido, a Espanha, o Canadá, a França, a Austrália, são países que recebem esses imigrantes, mas que de um certo tempo para cá começaram a fechar, né, como se fossem os protetores de suas terras. Enfim. Mas aí, um ponto que nós devemos perceber sobre a questão da imigração, pessoal, é que o Brasil recebeu imigrantes de vários outros países, desde o século XIX até o século XXI. Esses povos agiram mais localmente, onde chegaram como os poloneses e os ucranianos. Então, o Brasil recebeu, desde o século XIX, chegaram pessoas, né, do Japão, do Peru, da Polônia, da Ucrânia. Recentemente, os imigrantes peruanos têm conseguido popularizar ceviche nas regiões onde moram. Então, a gente consegue perceber a cultura peruana e a cultura ucraniana, como também a polonesa, a cada dia mais presente do nosso cotidiano. Talvez isso não seja uma realidade tanto aqui, mas é uma realidade nos grandes centros das cidades, a presença de imigrantes. Eu trouxe esse tema aqui, pessoal, para lançar para vocês diante do conflito que está ocorrendo, tá? E que se encaixa muito bem na disciplina Sociedade e Cultura. Que a questão de a pessoa ser imigrante não é uma escolha. Eu tive a escolha de ficar. Não, não é uma questão. É uma questão de sobrevivência, tá? Ninguém é dono das terras. Ninguém é dono das terras. Pelo contrário, a terra é de todo mundo. Né? Então, se o nosso próximo precisa de ajuda, e por que eu vou fechar minha porta? Se o próximo está precisando de uma forma de sobreviver com sua família, e eu tenho condições de ajudar, por que eu vou fechar minha porta?
Por que eu vou entender os imigrantes como um estranho? Né? Se eles compartilham saberes, se eles têm crenças, se eles têm conhecimentos, se eles podem contribuir de forma positiva para a minha cultura. Tá, pessoal? Essa reflexão aí, perceber que a miscigenação, a diversidade cultural, ela se dá também por meio da imigração, ok? Então, sírios libaneses, os primeiros vieram junto com Dom Pedro II, fugindo da perseguição turca, eram cristãos e o Império Turco Otano-Islâmico. Chegaram principalmente nos centros urbanos, anos depois se espalharam pelo país. Com a guerra da Síria e Líbano, veio uma nova onda migratória, dessa vez com muitos muçulmanos. Então, se a gente parar para observar, né, a cultura muçulmana hoje já pertence também ao município de Itabaianinha, como já temos algumas famílias muçulmanas. No município de Umbaúba também temos, no município de Estância também temos. Enfim, isso é positivo. Significa a aceitação de uma cultura que é diferente da nossa. Significa que estamos contribuindo para a preservação de uma cultura que está ligada à diversidade. O que é que nos importa aqui? O respeito. O respeito por todos, independentemente da cultura. Independentemente dos preceitos religiosos que o outro, né, ou que os outros tenham, tá? Respeito e sempre a empatia. E quais são, de fato, as contribuições dos imigrantes, né, para uma nação? Os imigrantes desempenham um importante papel no desenvolvimento do país, por trazerem consigo hábitos e costumes, nesse caso aqui, da Alemanha, né? Os imigrantes que vieram da Alemanha, imigrantes que vieram da Europa, imigrantes que vieram da Ásia, da África, eles contribuem sim. Como, por exemplo, a ampliação da rede de igrejas luteranas, nesse caso aqui da Alemanha, difundiram a religião protestante no Brasil, a diversificação da agricultura, processo de urbanização e de industrialização, tendo influenciado em grande parte a arquitetura das cidades. Como é que eu posso afirmar, dizer que os imigrantes não contribuem? Pelo contrário, eles são pessoas que, como eu falei para vocês, que saíram de suas terras de forma forçada. Imagine aí, você mora lá no campo, né, na zona rural, aquele sossego, os passarinhos cantando, você vendo assim um riacho correndo, vendo os seus gados passar, né, o pessoal cavalgando, você está lá na sua rede, e do nada começa uma guerra de dois moradores, e que você não tem nada a ver com aquela guerra, mas você está ali no meio, sua residência. E aí, se você quiser manter a sua família viva, para que não seja bombardeada a qualquer momento, a qualquer hora da noite, da madrugada, você tem que abandonar a sua casa e ir para um local que não conhece, né? Então, é sempre aquele ponto. É o outro, mas sempre devemos se colocar no lugar, tá? Se colocar no lugar do outro, entender e não gerar críticas a respeito, né, do processo de imigração. Pelo contrário, não é gerar críticas, é apenas abraçar, né, que vai contribuir sim, de alguma forma, para nós, enquanto pessoas e enquanto sujeitos. E aí vamos lá para a nossa atividade, pessoal. Lembrando, né, que a atividade, essa primeira questão, eu vou responder. A segunda já é com vocês. Então, vamos lá. Brasil se torna destino de novos imigrantes. Esse aqui é o enunciado. Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades e tradicionalmente não migram ao país. Então, vejamos. Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos, europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de imigrantes
e refugiados de nacionalidade que tradicionalmente não migram ao país. Então, o Brasil, a todo instante, está recebendo tanto imigrantes como também refugiados que estão vindo aí de algum campo de guerra, enfim. O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho acima, ocorre em razão dos seguintes fatores. O que é que eu quero nessa questão? Eu quero saber quais são as causas que contribuíram para o crescimento da imigração para o Brasil, ou seja, para o crescimento das pessoas que saem dos outros países e vêm para o Brasil, como, por exemplo, os refugiados. Quais são os fatores? Aqui tem 5 opções. Dessas 5, tem uma que está errada. Quando vocês ouvirem a palavra exceto, então significa, bom, tem 5 opções aqui. Dessas 5, tem uma que está errada. Então, é essa que eu vou atrás. Então, vamos lá. Primeira opção. Das causas que geram a imigração. Buscar por melhores condições de vida por parte dos migrantes. Busca por melhores condições de vida por parte dos imigrantes. Aqui está correto, está certíssimo. Caos social ou conflito nos países de origem. Está correto. Certinho. C. Excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. Crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Aumento das restrições a imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. E aí, pessoal? Então, diante, né, do que eu abordei aqui para vocês, pessoal, a alternativa que está aqui incorreta é justamente a alternativa C. Eu quero saber o que causa a imigração. É a busca por melhores condições de vida por parte dos imigrantes, está certo. Caos social, os conflitos nos seus países de origem, certo. O crescimento econômico do Brasil nos Estados e os últimos anos, sim, porque o Brasil cresce, automaticamente acaba despertando aí interesse, né, dos imigrantes e aumento das restrições de imigrantes na Europa e Estados Unidos. Certíssimo também. Por quê? Porque já como a Europa se fecha nos seus muros, inclusive um dos políticos que passaram no poder dos Estados Unidos, né, como Donald Trump, ele almejava ali construir um muro, inclusive ele deu a iniciativa, né, mas não chegou a encerrar, construir um muro de separação entre os Estados Unidos e o México. Então, segundo a teoria desse muro, os mexicanos não poderiam imigrar para os Estados Unidos, né? Então, um muro de fato, pessoal, um muro que era de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, tá? Então, começou esse processo, mas não chegou a inaugurar o muro, porque aí acabou não ganhando. Joe Biden, que ganhou, né, assumiu, enfim, que tem uma outra perspectiva, uma outra ideologia de política, tá? Então, já como a Europa, ela se fecha, né, suas fronteiras, inclusive os Estados Unidos, os imigrantes ficam sem muita opção e acaba vindo aí para o Brasil, tá? Então, alternativa C. E aqui, pessoal, as questões que vocês irão fazer, tá? Essa questão aqui, vocês precisam copiar? Precisam, tá? Mas vocês não precisam copiar esse texto, não. Vocês podem copiar somente aqui a questão. Não tem problema, ok? Tranquilo. Então, vamos lá. Aí aqui você vai copiar a questão e vai responder. Defina a ideia de imigração. Já coloquei aqui no vídeo. Quais os motivos que estimularam a saída forçada dos imigrantes de suas terras de origem? Inclusive, vocês podem até responder, pessoal. Tá aqui, ó, essa resposta. A, B, D e E. A alternativa C não se encaixa, tá? E quais as contribuições dos imigrantes para a cultura brasileira? Relate exemplos. Eu falei a questão do quê, pessoal? A questão da culinária, a questão da comida, né? A questão das danças, dos costumes, dos saberes, enfim, né? Como eu já havia passado para vocês. Essa aqui é a atividade de vocês. Não esqueçam, por favor, de tirarem foto e enviarem para o seu professor de Sociedade e Cultura. Tranquilo? E para encerrar nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, com a seguinte frase: a cultura é formada
a partir da diversidade e da conexão com o outro. Então, se você não consegue manter uma conexão com o outro, automaticamente a sua cultura ela não consegue ser preservada para gerações futuras, né? É o que você passa de geração em geração que vai fazer com que você tenha ali uma garantia que a cultura que seu pai passou para você irá permanecer naquela localidade, irá permanecer naquela família, se caso você passar também adiante. Tá, pessoal? Então, a cultura, ela sempre depende do outro, do mesmo jeito a sociedade sempre depende do outro. A partir do momento que a gente vira as costas, né, ou finge que não estamos vendo aí o processo de imigração, finge que nós não estamos vendo as dores, né, os gritos de socorro e desespero dos nossos irmãos, dos nossos irmãos mesmo, né, imigrantes e refugiados, nós não estamos fazendo nosso papel enquanto ser social, né, que é da questão da empatia, que é a questão da conexão com o outro. Do mais, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula. Valeu, pessoal!